Olá, criador, criadora, todos que estão nos assistindo. Hoje eu trago um assunto muito atual e muito relevante para os produtores rurais, que é um grande processo de fiscalização no meio rural que a Receita Federal vai iniciar agora a partir do mês de setembro de 2023. Mas o que isso tem a ver com sucessão familiar? Tem tudo a ver com sucessão familiar, porque é um processo de conformidade tributária que visa a mudança de cultura e de alguns hábitos no meio rural, incluindo a desinformação sobre algumas formas de tratamento tributário das operações que se tem ali dentro da atividade rural na pessoa física, né? E aqui a gente fala muito, né, que sucessão familiar, né, a base ali não é escolher um sucessor, formar aquele sucessor. O principal, né, ao meu ver, é a gente organizar a empresa e deixando uma empresa mais concreta, né, mais formalizada, para as próximas gerações terem uma facilidade maior de conseguir tocá-la adiante ali, né, geração após geração, né. Então esse assunto tem tudo a ver porque riscos tributários, né, processos de uma fiscalização, uma autuação fiscal podem ter valores e multas muito altas que comprometem esse negócio para gerações futuras. Então a gente organizando agora e colocando algumas operações dentro da legalidade, digamos assim, a gente então pode ter um ganho futuro aí, uma maior chance então de longevidade e continuidade dessa empresa dentro da família. Mas o que é esse grande processo de fiscalização que vocês devem ter recebido aí em grupos, né, de aplicativo de mensagem? Ali no finalzinho de agosto começou muitos produtores me mandarem também, o que é esse processo de fiscalização? Muitos assustados, né? Mas na verdade isso não é tão novo assim, não é uma grande novidade. Esse processo de fiscalização começou, na verdade, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ali, local mesmo, que os fiscais perceberam que muitos produtores que tinham movimentações em uma cidade que as pessoas conheciam os produtores, e aqueles produtores não informavam a declaração para o imposto de renda. Aí, dali, se espalhou para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ela foi para o Paraná e Santa Catarina, depois ela passou por Minas Gerais e chegou em São Paulo, que foi o último estado aí que teve essa operação, que no Rio Grande do Sul se chamou Declara Grãos, no Paraná e Santa Catarina Declara Agro, São Paulo Declara Grão São Paulo e Minas Gerais de grão em grão. Então mudava o nome do procedimento, da operação da Receita, mas a base era a mesma, era um processo de fiscalização visando produtores que não informavam as declarações ou tinham algumas irregularidades constatadas no sistema da Receita Federal. Então, primeira etapa foi aqueles produtores que realmente não transmitiam a declaração e estavam obrigados. Como que a Receita chegou nisso? Através do cruzamento das notas eletrônicas emitidas com o que era informado na declaração ou deixava de ser informado na declaração. Mas eu ainda não sou obrigado a nota eletrônica lá no meu estado. Mas uma coisa que a gente não prestava atenção é que todo mundo que compra a nossa produção, um frigorífico ou uma cerealista, no caso de grãos, se eu emito uma nota que ainda não é eletrônica no talão, quem me comprou aquela produção obrigatoriamente tem que emitir uma contranota que é eletrônica. E lá estão todos os dados daquele produtor. Então está o CPF, nome, inscrição estadual. Então com isso a Receita conseguiu confrontar essas informações. E percebeu, por exemplo, que em alguns municípios, como Antagorda, aqui no Rio Grande do Sul, 90% aproximadamente de produtores que tinham que fazer essas declarações não estavam informando, e a maioria deles por desconhecimento. Até porque 30% desses produtores aí, segundo dados aí da Receita, eles também nem imposto a pagar tinham. Então era simplesmente formalizar, né, entregar a declaração, e por desconhecimento eles não entregavam. Aí, depois dessa primeira fase de checar quem não entregava e tinha que entregar, e mandar cartas para essas pessoas começarem a entregar as declarações, chegou a fase, então, da fiscalização dos arrendamentos, né, e parcerias. Aqueles arrendamentos onde quem pagava não informava que pagou no campo lá da declaração, quem recebia não levava a tributação ou tributava de forma errada, tributava como produção rural e, na verdade, o tratamento é como se fosse um aluguel, que é mais oneroso. E aí depois entrou numa fase de verificação de alguns veículos de luxo utilizados lá na atividade rural. E aí a Receita então mandando cartas para, também contestando essa operação, que aquele veículo possivelmente não seria utilizado exclusivamente na atividade rural, portanto aquela despesa foi erroneamente lançada, né, e aproveitada dentro do imposto de renda. Né? Além dessas informações aí que já ocorriam, né, aqui nesses estados,
a operação vai entrar em todo o Brasil e vai abranger mais alguns pontos. Primeiro deles, vai se checar o livro caixa digital do produtor rural, que é uma obrigação para todos aqueles CPFs, né, produtores, que tiveram um faturamento acima de 4.800.000 em determinado ano. A Receita checou que muitos deles não entregavam esse livro mesmo estando obrigado, e alguns também entregavam com muita inconsistência. Então vai se checar primeiro a entrega do livro, ou não, e aí vai se pedir para se fazer a entrega, se não entregou, e também essas diferenças entre o que está no imposto de renda e o que está lá nesse livro caixa digital, buscando essas inconsistências e também informando a retificar. Também vai entrar uma fase além da questão da parceria e do arrendamento, que esse assunto é bastante importante. A Receita vai tentar identificar alguns contratos que têm o nome de parceria, mas que na prática o que ocorre é arrendamento. E aí isso aí é um ponto de grande atenção que é tópico até para um vídeo exclusivamente feito sobre isso, né? A diferenciação, o que é parceria e o que é arrendamento, que a linha é muito tênue e é um risco grande aí para os produtores dentro desse processo da Receita. E aí depois, fases aí mais para frente, né, mais além, a Receita vai fiscalizar também, que já está na mira, né? Compra de terra nua, ou seja, eu compro uma fazenda, o que é dedutível do imposto são as benfeitorias que estão em cima dela. Terra nua não é dedutível. E se verificou que alguns produtores estavam lançando como despesa dedutível essa terra nua. Outro ponto é os consórcios, que também se verificou em alguns casos um duplo aproveitamento, né, da despesa do consórcio. Se aproveitava o pagamento das parcelas e depois o valor do bem quando era contemplado, então aproveitava uma despesa aí duplamente, né, de forma equivocada. E aí então também vai seguir se focando muito nas operações pagas em produção rural. Quando eu entrego um produto para pagar alguma despesa ou a compra de algum bem, essa entrega do produto ela precisa ser tributada como receita da atividade rural para aquela pessoa que entregou. Também foi constatado que muitos não estavam fazendo esse tratamento correto e aí também são indícios ali que vão ser levados ali na operação um pouco mais para frente. Né? O que é importante agora o produtor saber? Né? Primeiro, a Receita Federal, essa fiscalização aí que está deixando os produtores muito preocupados, ela é uma questão de conscientização, ou seja, a Receita está querendo que o produtor se regularize e comece daqui para frente a fazer de forma correta, porque entende que a maioria dos casos é por desconhecimento e por isso ela está então eximindo ali a multa, né, retirando a necessidade de pagar uma multa que num processo de fiscalização ela geralmente é de 150% daquele valor que eu deixei de pagar. E ainda pode chegar a 225 ali em algumas coisas extremas, se eu não colaborar com o processo de fiscalização, omitir documentos, enfim. Então são multas pesadas. E a Receita está mandando cartas para os produtores, vai começar aí a partir da segunda quinzena de setembro, principalmente, orientando esses produtores a regularizar essas informações que foram encontradas lá no sistema da Receita, com indícios de pendência. E aí, se o produtor se autorregularizar, se ele retificar suas declarações e pagar as diferenças que houverem, se houverem ali de imposto a pagar, ele fica então regular com a Receita sem ter essa multa aí de 150% a 225%. Então, é uma oportunidade para aquele produtor que recebeu a cartinha, quando receber, busca informações adicionais, liga para os canais da Receita, se informa melhor o que a Receita achou lá, o que ela está entendendo daquele indício ali. Procura os profissionais também que o cercam aí, contadores, advogados, né, desses produtores, para ver se realmente faz sentido aquela carta e aquela informação que a Receita está trazendo. Por quê? Porque é um indício. A Receita Federal não está dizendo que efetivamente houve fraude ali ou omissão de informação. É um indício. Pode ser que por algum motivo que a Receita não percebeu, o produtor realmente estava certo. E aí, se estiver certo o produtor, não precisa fazer nada do que aquela carta está dizendo, ignora o recebimento da carta, que aí depois vai vir um processo, de fato, de fiscalização da Receita, onde vai ter a oportunidade desse produtor se defender. Se defender ainda em 3 instâncias administrativas, depois ir para o judicial, então o caminho é longo. Se o produtor acha que realmente tem razão, não se convencer com aquela explicação da Receita, ele ainda pode lutar pelos seus direitos. Mas agora, se convenceu que realmente aquilo não era legal e era um equívoco por desconhecimento, principalmente do produtor, é melhor que retifique aquelas declarações e deixe de pagar essa multa alta aí, que é um grande ganho também para esse negócio. Né? Então, segurança para frente, pensando também nas próximas gerações, e economia hoje, né? Deixar de pagar essa multa alta aí, porque com a evolução da fiscalização, uma hora ou outra vai chegar
nesses produtores, então é melhor que a gente use essa operação para melhorar os nossos processos internos, mudar alguns hábitos e culturas e se informar sobre a real legislação do imposto de renda para deixar o nosso negócio redondinho aí para as próximas gerações terem maior tranquilidade e aí a chance de êxito aí e a longevidade da nossa empresa que a gente construiu aqui com tanto empenho é muito maior do que se a gente então tiver um negócio aí desorganizado, correndo riscos aí com a Receita Federal e outros riscos possíveis aí que a gente pode ter dentro da empresa.